evitar então o problema da perda de eficiência de um conversor de torque, então só colocando lá aquela equação lá, que o torque na turbina ele é igual ao torque da bomba, então quanto que a bomba introduz dentro do conversor, mais ou menos dá o torque de reação. O problema é que, dependendo da velocidade relativa entre a bomba, então a bomba aqui e a turbina desse lado aqui, a gente pode ter que esse torque de reação seja positivo ou negativo. Então no início, quando a diferença de rotação entre o motor e a caixa de transmissão, o eixo piloto da transmissão, elas são maiores, esse torque de reação é positivo. No momento em que essas duas velocidades que são mais próximas, então a velocidade relativa é menor, esse torque de reação se torna igual a zero ou menor do que zero, e aí começa a subtrair do torque da bomba e lá na saída, na turbina, ele tem um torque disponível menor do que é ofertado aqui pelo motor. Esse é um problema. O que aconteceria aqui então? Se a gente olha aqui por que surge esse torque a mais somado dentro do conversor de torque? Porque no momento que esse fluxo do fluido aqui ele é deslocado, ele muda o sentido de movimento dele, a direção do movimento dele, é como se eu introduzisse em cima dele uma torção no fluido para redirecionar ele, e essa torção aqui gerada por uma força, na realidade seria equivalente a um torque de reação, por isso desse nome aqui, então ele gera esse momento a mais aqui, que somado com o motor, ele na saída aqui seria um torque maior do que o da entrada. Então nesse caso aqui, a reação geraria então um torque a mais aqui, que faria com que eu pudesse gerar então um torque maior do que o da entrada. Essa reação aqui é com esse estator travado, então ele não gira nem na rotação aqui do motor, nem na rotação da caixa de transmissão. Ele está de uma forma que, em relação à carcaça, que você está vendo a representação dele, em relação à carcaça da caixa de transmissão, ele vai ser, na verdade é um tubo que vem por dentro aqui, em relação à carcaça da caixa de transmissão, ele é travado e ele não gira. E aí, quando ele fica travado aqui, ele consegue fazer esse redirecionamento do fluido. Qual é a saída que foi encontrado para melhorar então essa eficiência do conversor? E esse conversor agora vai ser chamado de conversor de torque Tri-Look. Então esse Tri-Look aqui, ele usa um tipo de embreagem, denominado como sendo uma embreagem, na verdade não é bem uma embreagem, mas ele é chamado aqui de one-way clutch. Então significa que enquanto o torque de reação é positivo, ele é travado, ele não consegue girar e continua transmitindo, então somando esse torque de reação aqui. No momento que o torque inverte, então imagine que esse torque aqui ele fica negativo, então se as duas velocidades aqui entre a turbina e a bomba e começa a se aproximar, esse torque de reação ele sai dessa posição aqui positiva e ele vai girar no sentido contrário negativo. Quando ele inverte essa tendência de rotação, eu tiro a força, o momento de reação dele. Então esse estator começa a girar livremente, deixa de agir como estator, ele gira livremente e não consegue mais desviar esse fluido aqui. Então seria alguma coisa desse tipo aqui, em que o fluido, então, agora quando ele vem e passa pelo estator, como o torque agora no sentido inverso, ele consegue girar, ele só consegue travar por um único sentido e no outro sentido ele consegue girar livremente. Então quando o torque de reação se torna negativo, ele acaba girando livremente aqui e não desvia o fluido. Claro que tem uma certa perda aqui, uma eficiência menor, mas esse torque de reação aqui, basicamente, ele fica perto de zero. Então, nessa situação aqui, o que queria acontecer é que o torque da turbina,
quando a gente libera então, a rotação do estator usando esse one-way clutch aqui, o torque da turbina se torna muito próximo ao torque da bomba. Porque aí o torque de reação aqui, que era negativo agora, deveria ser negativo, a hora que ele foi liberado ele é aproximadamente zero. Então essa foi a solução encontrada para o funcionamento do conversor de torque, e ele é chamado desse conversor de torque Trilhook, usando esse rolamento e esse mancal junto com o estator, chamado de one-way clutch, que ele trava em um sentido e libera para girar livremente no outro sentido. Então, uma forma ilustrativa agora do conversor de torque Trilhook, apresentando aqui a bomba, da mesma forma que o conversor de torque tradicional. A bomba está ligada ao volante, ele pressuriza o fluido, esse fluido é encaminhado à turbina. Então agora esse fluido ele aciona a turbina está ligada diretamente ao piloto e transmite na mesma rotação, transmite o torque, então via fluido da turbina para o piloto na entrada na caixa de transmissão. No retorno então do fluido ele passa pelo estator, e esse estator ele é responsável por redirecionar o fluido no retorno para a bomba. Seu torque de reação se torna negativo, então que baixaria a eficiência do sistema se o one-way clutch ele mantém travado no sentido e agora ele está girando junto com a turbina, então ele, quando o torque fica negativo, ele acaba girando junto e deixa de subtrair aquele torque de reação. Observando aqui a curva da eficiência do conversor Trilhook agora, com aquele one-way clutch, tá, as equações são as mesmas aqui, só o que nós reparamos aqui. Então, no conversor tradicional nós tínhamos que o torque da turbina ele decrescia até cair para zero, o torque da bomba ele permanecia quase que constante e a eficiência ele subia enquanto o torque de reação era somado e depois ele caía para zero. Agora o que acontece? No momento em que o one-way clutch ele entra em ação, então quando o torque de reação é zerado, nesse momento a eficiência ele começa a subir, então como não tem nenhum elemento subtraindo, a eficiência começa a subir, ele não atingiu 100% exatamente, mas ele fica com uma eficiência mais alta. E os dois torques aqui, entre a da turbina e a da bomba, eles se unem, viram a única curva aqui do torque, crescente aqui, decrescente aqui nesse caso aqui, que vai tendendo a zero. No caso do sistema com one-way clutch, também existe a necessidade de ter uma velocidade relativa entre a entrada e a saída, então entre a bomba e a turbina, para que nessa velocidade relativa então tenha o efeito da inércia do fluido sobre a turbina e gere a transferência de torque. Nesse caso de rotação ele vai diminuindo conforme os dois, a bomba e a turbina, eles vão se aproximando, então esse torque naturalmente acaba caindo também. Então conseguimos resolver um problema da eficiência, entretanto a condição de que é alta, ele acaba não conseguindo manter esse torque em altas rotações aqui.